Contam que um alpinista desesperado em conquistar o topo de uma montanha treinou loucamente, desesperado, para assim conseguir aquele feito. E então chegou o grande dia, e ele querendo simplesmente a fama e a glória para ele, então ele decide escalar sozinho. E então aquele homem ele começa a subir aquela alta montanha. Muito frio, muita neve. E o dia começa então a cair, a noite começa a chegar. E aquele homem no desejo de conquistar aquele topo, ele não para acampar. Então ele continua subindo e cada vez mais rápido. E aquele homem então está a poucos metros de distância do topo. Aquele homem está a poucos metros de distância de alcançar exatamente aquilo que ele queria. Porém, em um momento de descuido, aquele homem pisa em falso. A neve escorrega e ele cai. Aquele homem então começa a desmoronar. E aquele homem não para de cair. Até que a sua corda trava. E ele então fica ali preso, sem conseguir se soltar. Aquele homem então naquele momento lembrou de Deus. E ele então disse: Senhor, me ajude. E aquele homem então ouviu uma voz dos céus que disse: corte a corda. E aquele homem então ouviu aquela voz e ele ficou confuso. Mas como cortar a corda? Como cortar a corda? Se eu cortar a corda eu irei cair e eu vou morrer do mesmo jeito. E aquele homem ouviu aquela voz repetidamente: corte a corda. Ele não teve coragem de cortar a corda. Ele se agarrou cada vez mais firme naquela corda. E no dia seguinte, a equipe de resgate, sem nenhum contato com aquele homem, então sai à sua procura. E quando chega ao pé daquela montanha, encontra aquele homem agarrado firmemente com as suas duas mãos congeladas naquela corda. Aquele homem morreu ali a 2 metros de altura, porque ele não teve coragem de cortar a corda. E então tiraram aquele corpo dali. E em seu gravador pessoal de voz estava registrada toda essa linda experiência. Quais as cordas que nos prendem? Quais as cordas que nos impedem de chegar a Deus? Os pecados, os nossos pecados, eles são como cordas. Talvez algumas cordas muito bonitas, talvez outras nem tanto. Eu vou exemplificar um pouco mais. Talvez alguns pecados atrativos para mim, que são bonitos para mim, mas que talvez não são bonitos, não são atrativos para você. Eu tenho aqui em minha mão uma corda, a qual está representando o pecado. Talvez o inimigo nos apresente um pecado exatamente como este. E eu e você somos pessoas inteligentes e nós não vamos usar esse pecado. Ou quem sabe talvez até praticamos esse pecado, colocamos a mão rapidamente nesse pecado e tiramos. Talvez praticamos esse pecado rapidamente e saímos dele para que ele não possa nos prender. Mas o inimigo também ele é inteligente. E o inimigo ele usa de outra técnica. Ele então vai em busca do que você gosta. E então ele te apresenta um pecado mais simples. Um pecado ao qual você toca, a qual você segura, a qual você usa e você não se prende. E então você vai se sentindo confiante. E você acha que pode sim entrar e sair desse pecado. Você se sente forte, se sente poderoso. Eu posso. Mas uma hora ele vai te dar o pecado. E você vai usar esse pecado e vai achar ele agradável. Vai achar ele bonito. Vai achar ele normal. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? O inimigo então, ele usa das suas artimanhas. E então ele vai começar a querer te prender.
O inimigo então ele vai te apresentar o pecado e você vai usar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E você vai achar bonito, você vai achar bom praticar aquele pecado. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você menos esperar, você está preso ao pecado. O pecado vai te matar. Irmãos, o salário do pecado é a morte. O inimigo já colocou o pecado em volta do seu pescoço. E agora ele só precisa puxar. Mas não temas. Porque a Bíblia continua. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida. Deus, Ele quer perdoar todos os teus pecados.